Nosso corpo é completamente formado por células. Alguns autores dizem que são 300 milhões, outros falam em 70 trilhões. Vamos ficar com a média: 150 trilhões. Temos em torno de 150 trilhões de células formando o nosso organismo. E elas se dividem. O tema de hoje é divisão celular. Existem dois tipos de divisão celular: mitose e a meiose. A mitose é responsável pelo crescimento dos indivíduos e renovação de tecidos, como também pela reprodução dos organismos unicelulares. Já a meiose é a divisão celular responsável pela formação de gametas. Existem algumas diferenças bem marcantes entre a mitose e a meiose, a começar pelo número de células filhas originadas. Quando uma célula se divide por mitose, são formadas 2 células filhas. Já na meiose, são formadas 4 células filhas. Outra diferença marcante diz respeito ao número de cromossomos presentes nas células filhas comparados com o número de cromossomos da célula-mãe. No caso, quando uma célula se divide por mitose, serão originadas 2 células com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Já quando a meiose ocorre, são formadas 4 células com metade do número de cromossomos da célula original. Focando-se na espécie humana, pegando a espécie humana como exemplo, os espermatozoides têm 23 cromossomos, eles são formados por meiose. Os óvulos também têm 23 cromossomos, também são formados por meiose. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, é originada uma célula ovo ou zigoto que retoma o número de cromossomos da espécie humana, 46. A divisão celular se insere no que nós conhecemos como ciclo celular, que é nada mais nada menos que o intervalo entre uma divisão celular e outra. No caso, o ciclo celular se subdivide em divisão celular e intéfase, que é o momento em que a célula não está se dividindo. A divisão celular, nesse momento aqui, a mitose, ela se subdivide em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Pró, primeiro; meta, meio, metade; anas, separação; e telos, fim. Já a intéfase se subdivide em período G1, período S e período G2. A letra S é utilizada em função de que, nesse momento, é que ocorre a duplicação do material genético, a produção de DNA. Já nos períodos G1 e G2, não acontece produção de DNA, mas ocorre uma intensa produção de proteínas e RNA. A letra G é utilizada em função da palavra inglesa gap, que significa intervalo, justamente intervalo na produção de DNA. Geralmente, a divisão celular, isso varia de célula para célula, ela corresponde a 5% do ciclo celular. A intéfase, consequentemente, corresponde a 95% do ciclo. Então, a célula passa mais tempo não se dividindo do que se dividindo. Esse gráfico ele dá a ideia do aumento da massa de DNA ao longo do ciclo celular. No período G1, nós temos uma massa de DNA igual a X, que aumenta, duplica no período S. No período G2, essa massa não se altera e na metade, mais ou menos aqui na metade da mitose, a massa de DNA é reduzida pela metade mais uma vez, quando o ciclo celular finaliza-se e entramos numa nova fase G1. Nessa aula vamos focar a mitose, que é o tipo de divisão celular responsável, como já dito, pelo crescimento dos indivíduos, multiplicação dos organismos unicelulares e reparação de tecidos velhos, envelhecidos, bem como reparação de partes lesionadas do corpo de um organismo multicelular. A mitose ela se subdivide em 2 momentos básicos: a cariocinese, que é a divisão do núcleo, e a divisão do citoplasma. Comecemos então a discorrer sobre a cariocinese, a divisão do núcleo, que se subdivide, por sua vez, em 4 momentos: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na intéfase, o material genético, a cromatina, ela se encontra descondensada, se apresenta como filamentos
bem finos, pouco visíveis. No início da mitose, na prófase, a cromatina ela inicia um processo de condensação, ela começa a dar voltas por sobre si mesma e por um eixo proteico. O nucleolo ou os nucleolos, dependendo do tipo celular, você pode ter um ou mais nucleolos. O nucleolo, em função de não mais estar havendo a produção de RNA, ele desaparece. No citoplasma, o que se observa é uma duplicação dos centríolos e do centro celular, que é o local onde estão localizados os centríolos, e de onde partem fibras conhecidas como microtúbulos. Inicia-se ainda na prófase, nesse momento, o que nós chamamos de fuso mitótico ou fuso acromático, que é formado por microtúbulos que vão se dispondo na região entre os dois centros celulares, e esses centros celulares, por sua vez, iniciam um processo de migração para polos opostos. Ao final da prófase, a membrana carioteca se fragmenta e os cromossomos, em processo de condensação, são dispersos pelo citoplasma. Fibras de microtúbulos que partem do fuso acromático associam-se ao cinetócoro presente na região estrangulada, que nós conhecemos como centrômero, em cada cromossomo, e começam a empurrar os cromossomos para a região equatorial, para a região mediana da célula. As duas principais características da metáfase são justamente a disposição dos cromossomos no equador da célula e o fato de eles atingirem o máximo de sua condensação. A anáfase, terceiro momento da divisão celular, da mitose, é caracterizada por dois eventos. A divisão do centrômero, os cromossomos na metáfase ainda se encontram duplicados. Cada cromossomo duplicado é formado por duas cromátides, conhecidas como cromátides irmãs, e na anáfase o centrômero se divide, gerando dois cromossomos irmãos que migram para polos opostos. Quando os dois lotes de cromossomos atingem polos opostos da célula, iniciam-se eventos contrários aos da prófase, ou seja, desaparecimento do fuso acromático ou fuso mitótico, que também é conhecido como fuso mitótico, descondensação dos cromossomos, reaparecimento dos nucleolos, reorganização da membrana carioteca e, ao final da telófase, nós temos a divisão do citoplasma, que pode ser analisada à parte, que é o que nós conhecemos como citocinese. Essa citocinese ela ocorre nas células animais de fora para dentro, a partir de um estrangulamento central provocado por um anel de actina e miosina que fazem parte do citoesqueleto. Essa citocinese que ocorre de fora para dentro é dita centrípeta. Já a citocinese que ocorre nas células vegetais, ela se dá por uma deposição inicialmente de pectina e de outros materiais oriundos do complexo Golgiense até que a parede celular se forme. Primeiro são adicionados elementos de pectina e outros materiais e a celulose deposita-se posteriormente. Esta citocinese, como ocorre de dentro para fora, ela é conhecida como citocinese centrípeta. A vida é como uma pedra de amolar. Ela vos desgasta ou afia, conforme o metal de que sois feitos. Bernard Shaw.